Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo de Ciências e hoje a gente está começando o capítulo 2 da apostila volume 3. Este capítulo ele vai trazer como assunto os anfíbios, que é a continuação dos animais vertebrados que a gente está estudando. A gente viu os peixes na aula passada e nessa semana e na outra a gente vai estudar o grupo dos anfíbios. Bom, na aula passada a gente viu que os peixes surgiram na Terra há mais ou menos 500 milhões de anos atrás. E há cerca de 400 milhões de anos atrás, a competição por alimento nas águas era muito intensa, o que levou certos grupos de animais a buscar alimento fora da água. E ao longo do tempo surgiram, por evolução, os ancestrais dos anfíbios. Estes vertebrados possuíam uma série de adaptações para que eles fossem capazes de se deslocar, comer e respirar fora da água. Os primeiros vertebrados terrestres se adaptaram muito bem a esse novo ambiente por causa do fortalecimento da coluna vertebral e o desenvolvimento de ossos e músculos dos membros locomotores, que permitem a muitos anfíbios dar longos saltos. Fora da água, esses membros deslocam e sustentam o corpo desses animais muito mais eficiente do que as nadadeiras. Os anfíbios são, então, animais que vivem em ambiente terrestre e ambiente aquático. Eles são animais adaptados para viver em lugares úmidos. Eles herdaram nessas características, esses membros locomotores dos ancestrais, porém, eles não conseguiram abandonar completamente a vida na água. Muitos desses animais, eles passam a maioria da vida deles dentro da água e pouco tempo no ambiente terrestre. Claro que há espécies adaptadas para viver somente no ambiente terrestre, em lugares secos, e também aquelas espécies que vivem somente dentro da água. A gente vai ver mais disso quando a gente for falar dos grupos dos anfíbios. E por isso existe uma certa adaptação desses animais, como por exemplo as membranas que eles têm por entre os dedos, que facilitam a natação. Eles têm isso para facilitar a natação dentro da água, mas também tem os membros locomotores com músculos bem desenvolvidos que permitem saltos em ambientes terrestres. A gente viu que a respiração dos peixes é feita através de brânquias, que são órgãos especializados para a respiração debaixo d'água. A partir do grupo dos anfíbios, a respiração vai ser feita através de órgãos que são chamados de pulmões, que são órgãos que ficam internos dentro do corpo do animal. Além disso, como o pulmão está dentro do corpo desses animais, eles evitam a desidratação, diferentemente das brânquias, que estão do lado externo do corpo, como é nos peixes. Apesar da respiração pulmonar, os anfíbios não possuem pulmões com uma área suficiente para absorver o oxigênio que esses animais precisam em momentos de maior atividade. Mas isso não chega a ser um problema, porque esses animais eles possuem uma pele fina, úmida e que produz muco que é capaz de absorver o oxigênio do ar. Então a gente diz que os anfíbios eles possuem dois tipos de respiração: a respiração pulmonar e a respiração cutânea. Respiração pulmonar é a respiração que eles fazem através do pulmão. Respiração cutânea é a respiração através da pele. Como a pele é muito fina e cheia de vasos sanguíneos, eles conseguem absorver o oxigênio diretamente pela pele. E por ter uma pele muito fina, também esses animais sofrem um grande risco de desidratação. Por isso, eles precisam viver em ambientes úmidos, para que não haja evaporação de todo o líquido do corpo deles, devido a essa pele muito fina. Falando um pouco sobre a circulação sanguínea dos anfíbios. Diferente do peixe, que o coração bombeia somente o sangue rico em gás carbônico, o coração dos anfíbios bombeia dois tipos de sangue, um sangue rico em gás carbônico e um sangue rico em gás oxigênio. Como você pode observar na imagem, o coração dos anfíbios ele possui 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O sangue, que é rico em gás carbônico, ele vem do corpo, chega ao átrio direito e passa para o ventrículo. Este ventrículo ele bombeia o sangue para os pulmões e para a pele. No pulmão e na pele, o sangue recebe o oxigênio e libera o gás carbônico. A partir daí, então, ele chega ao átrio esquerdo e passa para o ventrículo e daí é impulsionado para todo o corpo. E apesar de chegar no ventrículo com 2 tipos de sangue, o coração dos anfíbios possui válvulas e músculos que dificultam a mistura dos dois.
Por isso, mesmo com um único ventrículo, o corpo dos anfíbios recebe mais sangue rico em oxigênio do que em gás carbônico. Falando da alimentação dos anfíbios agora. Os anfíbios, eles são animais carnívoros. Eles se alimentam geralmente de lesmas, caramujos, insetos e vários outros animais. Existem até espécies, como vocês podem ver aí nas imagens, que se alimentam de pequenos pássaros ou de camundongos também. Para a captura de alimentos, eles possuem algumas adaptações, como por exemplo a língua pegajosa dos sapos. Eles lançam essa língua, que é extremamente musculosa, para fora do corpo, que gruda geralmente em insetos e que trazem esse alimento de volta para a boca. O alimento que é ingerido é digerido no tubo digestório e os restos saem pela abertura que se chama cloaca. E assim como nos peixes, os anfíbios eles são animais endotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo deles depende da temperatura do ambiente. Se o ambiente estiver mais frio, a temperatura corporal vai ser mais fria. Se estiver mais quente, a temperatura do corpo deles também vai ser mais quente. O sistema nervoso dos anfíbios é semelhante ao dos outros vertebrados. Eles possuem um encéfalo, que é protegido pelo crânio, e uma espina dorsal, que é protegida pela coluna vertebral. Esses animais também possuem olhos bem desenvolvidos, capazes de formar imagens, as narinas para o olfato, o tato, que é pela pele, e a audição pelo ouvido. Os anfíbios possuem nos olhos glândulas lacrimais e pálpebras móveis que servem para espalhar a lágrima pelo olho para ele não desidratar. Diferente dos peixes que estão diretamente dentro da água, eles não precisam de pálpebras. Mas no ambiente terrestre, a pálpebra foi uma adaptação para que o olho não desidratasse. Bom, a nossa aula termina por aqui hoje, pessoal. A próxima aula a gente vai ver mais sobre a reprodução, sobre os grupos de anfíbios que existem e sobre a evolução desses animais. Como atividade, eu vou pedir para vocês fazerem as questões 1, 2 e 3 da página 24 da apostila volume 3. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.